A Web TV Beato Donizete passa a apresentar Diocese em Evangelização. Hoje a palavra de Deus vem mostrar para mim e para você que a melhor maneira de nós sermos missionários é aprendermos desde cedo que a maior missão que nós podemos justamente realizar em prol do Cristo é ter um coração humilde e um coração que sabe rezar. Um coração que sabe reconhecer os seus erros e sabe também justamente reconhecer a grandeza de Deus na nossa vida. Porque sem dúvida nenhuma, meus irmãos, as palavras, elas comovem, mas são os exemplos que de verdade nos arrastam. É interessante ver como São Paulo, ele enxerga ao longo de todo o seu ministério, ao longo de toda a sua missão, tudo aquilo que ele poderia ter feito, que ele já tinha feito, mas também tudo aquilo que ele poderia fazer. Mas aí então ele se entrega nas mãos de Deus, justamente dizendo: Senhor, não me resta mais nada agora. Tudo que eu pude fazer dentro das minhas limitações, eu fiz. Eu só peço que o Senhor olhe agora para mim com misericórdia, que olhe para mim na sua enorme misericórdia e tenha compaixão de mim, das minhas misérias. Sabe, meu povo, viver a nossa fé, ser de verdade um cristão, é viver acima de tudo aqueles sentimentos que para nós são ínfimos, são sem sentido, ou até nos diminuem muitas vezes, como a humildade, como ajudar aquele que precisa, como ir ao encontro daquele que necessita. São sentimentos, muitas vezes, que não são mais bem vistos ao longo da sociedade ou do mundo que a gente vive. Hoje é uma busca doida por ter, é uma busca doida por juntar, é uma busca doida por possuir, é uma busca doida pelo prazer, pelas boas coisas da vida, que a gente se esquece de olhar para o lado, enxergar quantos e quantas que também caminham conosco, e nós muitas vezes não temos essa sensibilidade de vir ao encontro daquele que precisa e necessita. Ser missionário, mais do que ir além fronteiras, ser missionário é ser lá onde a gente vive, com quem a gente convive, com aqueles que a gente encontra, presença do Cristo e, acima de tudo, palavra do Cristo. A grande padroeira das missões, Santa Teresinha do Menino Jesus, ela nunca saiu de dentro do Carmelo, ou de dentro da sua cela. Mas ali ela foi missionária porque ela olhou para o mundo. Ela entendeu que estar no mundo significa vivenciar a presença do Cristo. Significa vivenciar o amor de Jesus Cristo, o amor que Ele nos pede a viver. E amar o irmão, amar aquele que é limitado, amar aquele que nos fez o mal, amar o pecador, amar o miserável, amar, porventura, aqueles que na nossa vida são espinho na carne, amar uns aos outros, essa é, sem dúvida nenhuma, a maior missão que nós trazemos na nossa vida como cristãos, a maior missão que nós trazemos na nossa vida como homem, como mulher, que quer buscar e testemunhar a fé. Essa fé que vai ser provada, como a de Paulo foi provada. Paulo foi extremamente provado ao longo da sua vida, com naufrágios, ele foi expulso de cidades, ele foi chicoteado. Paulo sofreu todo tipo de intempérie na sua missão e na sua vida. Mas Paulo confiou em Deus, Paulo acreditou em Deus. Por outro lado, nós também não podemos esquecer que seguir o Cristo significa tomar a nossa cruz e ir atrás dele. Por isso, a cruz, ou as dificuldades, ou as intempéries, ou chamemos lá do jeito que cada um de nós quiser chamar, isso tudo nada mais é do que sinal do caminho certo, mas acima de tudo da nossa proximidade do caminho de Jesus. Eu não diria que seria o caminho certo, mas sem dúvida nenhuma a gente tem se esforçado para viver aquilo que o Senhor nos pede. E viver aquilo que o Senhor nos pede é viver como esse publicano, que olha que não tem coragem nem de olhar para o céu, porque tem vergonha, porque reconhece a sua humanidade diante da grandeza de Deus. É interessante que esse homem publicano, ele era tido como um dos mais pecadores.
Ele era cobrador de impostos, ele era tido como um ladrão, como aquele que roubava, o fariseu, aquele que era o bom, aquele que sabia tudo, aquele que vivia próximo de Deus, que conhecia Deus. E esse homem, justamente sem ter coragem de olhar para o céu, porque sabia da sua limitação, pede a Deus que dê a ele o perdão. Pede a Deus que o Senhor olhe para ele com misericórdia. E o Jesus falou que mais do que a arrogância do nosso coração, a prece que é atendida por Deus é a prece humilde, é a prece simples, é a prece que brota da sinceridade e da honestidade do nosso coração. Deus, ele não vê a aparência, mas Deus, ele conhece o nosso coração. E Deus que tudo sabe, e Deus que tudo vê, vai ouvir e vai escutar a necessidade que cada um de nós traz. Hoje, nessa manhã, vamos aprender a estarmos perto do Senhor e a vivermos com Ele as nossas ações, o nosso testemunho, a nossa vida, a colocar em prática a nossa missão de sermos sinais para os irmãos, principalmente do amor, da misericórdia, aquela figura do pai, do filho pródigo, que sabe amar e sabe acolher, sabe perdoar e sabe justamente recomeçar, mas acima de tudo, que nossa oração, que o nosso coração sempre humilde esteja diante da graça de Deus. A Web TV Beato Donizete apresentou Diocese em Evangelização.